Fala pessoal, tudo bem? Vinícius Vale aqui. Vim trazer para vocês um projeto que vai demonstrar como utilizar um agente de inteligência artificial, usando aí o framework LangChain, para poder interpretar texto no formato de SQL e trazer, né, o resultado. Então a ideia aqui é interagir com o banco de dados SQL através de perguntas utilizando a linguagem natural, tá? Por que eu estou usando o LangChain para isso, né? O LangChain é um framework open source que foi criado exatamente para ajudar, né, na interação com aplicações de modelos de linguagem, né, ou seja, no desenvolvimento de aplicações que utilizam modelos de linguagem, né, que seriam aí as famosas LLMs, né, como o ChatGPT, o Gemini, etc, etc, etc. Perfeito? E uma outra coisa interessante do LangChain é que ele encapsula, né, uma série de dificuldades quando a gente trabalha com LLM, né? Para quem já trabalhou com LLM, sabe que é muito comum você ter que interagir várias vezes com a LLM para ela poder entender exatamente o que você está pedindo. Então o LangChain ele ajuda nisso, por quê? Porque ele cria um pipeline, onde ele tem ali um fluxo de entrada e saída de informações, né, que podem acontecer entre o usuário, entre o modelo ou outras fontes, tá? Essas outras fontes a gente vai chamar isso de dados externos. É muito comum também o pessoal chamar de RAG, né, que seria, né, o Retrieval Augment Generation, né, a RAG, que traria ali, né, as informações dos bancos de dados. Tá? Não só dos bancos de dados, né, mas de qualquer outra fonte, como um PDF, um CSV, um API, um etc, etc, etc. Outra coisa que o LangChain faz também que é muito interessante é a orquestração de agentes. Então você consegue definir quando um agente vai começar em relação ao outro, né? Do tipo, ó, esse agente aqui só vai iniciar quando o agente anterior permitir que ele inicie. Tá? Além disso, ele também gerencia a memória, o que faz com que ajude a LLM a lembrar o que aconteceu no passado. Isso é extremamente importante quando a gente está trabalhando com a LLM, principalmente quando a gente precisa ter um contexto um pouco mais longo, tá? Então eu estou utilizando a LangChain para isso, estou utilizando o Llama como a LLM, né, que vai rodar na minha máquina, né, que vai representar aí a inteligência artificial. Lembrando que isso aqui é um modelo de teste, tá? Se eu for levar isso para produção, provavelmente eu utilizaria uma LLM um pouco mais robusta, né, como o GPT ou o Gemini. E aqui o SQLite, que vai ser o banco embebedado, né, que vai simular a conexão com o banco de dados real. No nosso caso, eu estou utilizando aí o Mistral, né, que é a LLM que eu vou trabalhar, e aqui é o passo a passo de como fazer toda a execução e etc, etc. Mas eu vou mostrar isso aqui ao vivo para vocês, beleza? Então eu vou abrir aqui o código, só para vocês entenderem aqui. O código é bem simples, tá? Vai dar um pouco menos de 30 linhas de código. Aqui tem um pouco mais porque eu visualmente melhorei o visual, né? Mas dá menos de 30 linhas de código, e deixa eu tirar os espaços em branco. Eu tenho aqui a biblioteca que vai acessar o banco de dados, no nosso caso aqui é o que vai acessar o nosso SQLite. Eu tenho aqui o agente, né, que é o Create SQL Agent, que é o agente que vai interagir, né, com o texto, com a linguagem natural na conversão para SQL. Aqui seria basicamente a conexão com a LLM. E aqui seria o toolkit, né, que seria a classe que vai interagir, né, entre o agente e entre a conexão via linguagem natural, tá? Então, se o meu banco de dados não existe, eu crio ele. E se ele existe, eu só dou um resultado, me conecto no meu banco e a partir daí eu acesso a execução do meu agente, passando qual é o banco e qual que é a LLM, né, que é o nosso toolkit, e crio o agente. Feito isso, eu posso executar as perguntas. Então é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então eu vou copiar esse comando todo aqui, vou executar ele aqui no meu terminal e a gente vai acompanhar o passo a passo ao vivo. Mas antes de fazer isso, deixa eu rodar aqui o meu Mistral, né, minha LLM, só para a gente ver se ela está funcionando. Uma pergunta simples, né? Beleza, estou funcionando normalmente, como sou um modelo de texto baseado na internet, etc, etc, etc. Perfeito, tá bom, ele está falando mais do que eu queria, na verdade, né? Eu queria que ele só respondesse sim ou não, mas tudo bem. Eu acho que ele está carente, né? Que ele está querendo falar e falar e falar, mas não é o nosso objetivo. Então eu vou sair aqui, já sei que está funcionando, perfeito, né? Ele estava um pouco carente, mas está funcionando. Vamos aqui iniciar então o nosso Python. Perfeito, vou começar aqui com os principais comandos. Beleza,
A partir de agora, eu posso fazer as perguntas. Então, a primeira pergunta é: quantos produtos temos na categoria eletrônicos? Então, vamos executar esse primeiro comando aqui. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Então, lembrando que como ele está rodando dentro do framework do LangChain, e ele está utilizando um agente específico para isso, ele vai ter uma série de interações ali que vai acontecer de maneira encapsulada, abstrata, né? Eu não vou participar, tá? Então, o que ele vai fazer só para a gente entender? Vai demorar um pouco para carregar aqui, que essa primeira execução é um pouco demorada mesmo, né? Por algum motivo, ela dá uma certa travada aqui. Mas nas próximas interações, ela tende a ficar um pouco mais rápida. Então, a primeira coisa que ele faz é ele vai verificar, né, se realmente existe a tabela que eu quero buscar os produtos. Nesse caso, né, produtos. Então, ele achou a tabela, trouxe aqui a estrutura da tabela, perfeito, né? Ele fez uma segunda chamada, né, uma segunda interação. A primeira foi para verificar se ela existe, a segunda é para buscar a estrutura dela, então ele pegou aqui os campos e, no caso, né, os primeiros registros, perfeito. Então, a próxima interação dele, ele provavelmente vai executar a query que traz, né, a quantidade de produtos. Então, ele identificou que a query que ele precisa executar seria essa query aqui, um select count, na tabela produtos, filtrando pela categoria eletrônicos. Então, vamos aguardar a execução desse cara. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver se ele vai trazer o resultado correto. Ele deveria trazer, no caso, quatro registros, né? Total de 4. Por algum motivo aqui ele começou a dar umas mensagens complementares, né? A respeito do que ele vai executar. Então, sem problemas. Lembrando que é um LLM, tá, gente? Então, independente da quantidade de vezes que eu execute, pode ser que ele modifique um pouco a resposta, mas o ideal é que ele traga a query sempre correta, tá? E como eu estou trabalhando com LLM local, e é um LLM não tão perfeito assim, não tão boa assim, pode ser que alguns comandos ele não interprete de maneira correta, tá? Então vamos aguardar. Outra coisa interessante, tá? Eu consigo melhorar o meu System Prompt, então eu posso melhorar esse agente, né? Obviamente é o que eu faria se eu fosse levar para produção, né? Eu não usaria esse default. Melhoraria o agente criando um System Prompt um pouco mais robusto, né? Um System Prompt um pouco mais inteligente, principalmente na hora de executar ali o output, na hora de executar a saída. Perfeito? Então vamos aguardar, pode ser que ele demore um pouquinho mais, é normal, né? Primeira execução. E LLM também. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, no final ele executou, só que ele não conseguiu trazer a resposta. Por mais que ele conseguisse gerar, né, o que seria o resultado, a query, ele não trouxe o resultado final, ele não conseguiu trazer a resposta. Ele até conseguiu gerar a query, mas ele não trouxe a resposta. Mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou executar essa mesma pergunta de novo. Por quê? Porque como é um LLM, pode ser que numa segunda execução ele consiga interagir um pouco melhor, tá? É por isso que é importante escolher um LLM correta, porque se você escolhe um LLM que não interpreta bem, né, e quando eu falo não interpreta bem, pode ser até um System Prompt ruim, tá? É bom vocês revisarem. Então é por isso que não quando for usar LLM, tomar cuidado, principalmente quando ela for fazer coisas que podem modificar o banco, né? Inclusive teve um caso recente aí da LLM que literalmente apagou o banco de dados, né? Porque ela simplesmente achou que poderia apagar. Pode acontecer, tá? São fatores que podem levar a isso. Agora já nessa segunda interação ele trouxe o resultado. Quantos produtos temos na categoria eletrônicos? 4 produtos. Por que isso acontece? Porque a LLM ela pode acontecer dela falhar no cálculo dela, tá? Isso aí pode acontecer. Vou pegar uma outra pergunta aqui, eu vou pegar essa última pergunta aqui, né? Porque ela está demorando um pouco mais e eu não quero estender muito a gravação. Então, vou fazer aqui uma segunda pergunta. Nessa segunda pergunta, eu vou pedir para ele trazer os produtos mais caros, mostrando somente o nome e o preço, né? Então, uma query bem simples para executar. Agora, se a gente fosse levar para produção, considerando que a gente está falando de um ambiente um pouco mais organizacional, provavelmente você teria a documentação desses caras.
né? Então você teria a documentação da modelagem, você teria uma documentação, né, da estrutura de tabelas e até mesmo do ponto de vista de negócio, né, as principais queries ali e o que elas representam. E você poderia utilizar essas informações como o RAG mesmo e fazer com que elas ajudem a LLM a recuperar informações que façam sentido naquela pergunta, porque aí ele vai construir uma query muito mais próxima da necessidade de negócio do que simplesmente se você só solicitar a execução da query, tá? Então aqui avançando, né, ele reconheceu, né, que os campos, né, que ele vai trazer, então ele vai dar um select, nome e preço, foram produtos, order by preço, os últimos 3. Então ele achou aqui a query que ele vai executar, então provavelmente ele vai executar essa query, o resultado dessa query ele vai trazer como resposta da minha pergunta. Então isso aí, vocês percebem que com poucos códigos você consegue fazer um negócio bacana? Então imagina, você tem lá a sua empresa, você tem lá seu banco de dados, você tem lá um monte de gente que não sabe SQL, mas que quer fazer perguntas de negócio para o seu banco. Você pode construir uma estrutura simples dessa para deixar eles baterem lá e com o tempo você vai melhorando o seu código, né? Vai melhorando ali a interação, identificando, né, as perguntas mais comuns e criando, né, uma biblioteca para facilitar, né, essa construção, tá? Isso aí é algo que na minha visão faz total sentido e entra naquela característica de usar a inteligência artificial de uma maneira um pouco mais adequada. Então aqui ele está finalizando, deixa eu ver se ele já conseguiu. Parece que ele está tendo alguns erros ali na hora de executar, né, determinados campos ali, né, por causa da tipagem. A gente está usando o SQLite, tá? Não é o melhor banco de dados para isso. Pode ser que alguns tipos ali não são adequadamente identificados, mas o objetivo é a gente entender que com poucas linhas de código e utilizando coisas simples, a gente consegue fazer com que a LLM traga valor para o negócio de uma maneira muito mais simples, tá? E lembrando, mais uma vez, isso aqui é uma demonstração, não serve como ambiente produtivo. Se você for levar isso para produção, é importante que você melhore, modifique e adapte o código para que ele fique mais robusto e confiável. Então, no final aqui, ele achou a query que ele precisava executar e trouxe os resultados, né? Então, liste os 3 produtos mais caros, mostrando nome e preço. Então, ele trouxe que o laptop custa 1.200, o smartphone 800 e o monitor game custa 450. Ou seja, ele trouxe a resposta que eu esperava. Perfeito? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. E lembrando, eu falo mais sobre isso no meu artigo do Medium, onde eu descrevo um pouco mais o uso de uma RAG. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraços.